Pessoal, uma das notícias mais importantes para este momento que o Brasil e o mundo vivem, esse momento de censura, de autoritarismo, esse momento em que tantas pessoas são perseguidas politicamente por sua opinião, está começando mundialmente a acabar, a ter seu fim. Primeiro foi Elon Musk comprando o X, e quem assistiu o podcast do Joe Rogan com o Mike Pence viu a linha do tempo de todo esse aparato de censura criado por governos, inclusive o governo americano, que deveriam preservar a liberdade de expressão, mas que na verdade fortaleceram as mentalidades autoritárias, inclusive nos ambientes corporativos, como era o caso do X antes Twitter, e como até aqui é o caso do grupo Meta, Facebook, Instagram e outras empresas de mídia, de comunicação, né? Isso para a gente não falar da mídia tradicional, que está completamente tomada hoje por apoiadores da censura. Um absurdo a gente ver isso, mas até no Brasil, né? A gente vê no nosso dia a dia quanto empresas que se dizem a favor do jornalismo independente e sério são a favor da censura de outros jornalistas e não se pronunciam sobre os abusos que estão acontecendo nesse momento no Brasil. É triste a gente ver grupos grandes, né, como Estadão, Folha, o Globo, não se pronunciando muitas vezes, agora dão um despertar aqui e ali, mas não tratam do assunto com a seriedade que ele merece, repudiando qualquer tipo de censura. Agora, o que nós vimos hoje acontecer foi uma manifestação de Mark Zuckerberg, que é o fundador, Mark Zuckerberg, né, fundador do Facebook, dizendo que vai acabar essa palhaçada na sua empresa de censurar as pessoas. Ele fez um vídeo curto, se eu não me engano, em torno de 6 minutos, vou postar aqui nas minhas redes para vocês verem o vídeo também com as respectivas legendas, e faz menção durante o vídeo, inclusive ao Brasil, né, de uma forma indireta, fala da América Latina, diz que na América Latina há cortes que julgam em segredo e que com decisões silenciosas têm censurado pessoas, retirando suas manifestações do ar, e além de citar o caso esse do Brasil de forma indireta, citando a América Latina, também tratou das eleições americanas, dizendo que com o mandato agora de Donald Trump, que se iniciará no próximo dia 20, as coisas vão também mudar, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Então ele diz, vou fazer um resumo das suas decisões, né, do Mark Zuckerberg. Ele diz o seguinte, que vai voltar às suas raízes, porque a ideia do Facebook sempre foi dar uma voz às pessoas, né? E por isso ele acha importante que se volte a debater, né, os conteúdos que são postados online de uma forma livre, né? Que os governos, ele admite isso, que os governos e grupos de mídia tradicionais vinham pedindo cada vez mais censura, e que realmente há coisas que precisam ser retiradas do ar. Óbvio, nós todos concordamos, né? Tráfico de drogas, posts incentivando atos de terrorismo, abuso infantil, enfim. Ninguém aqui discorda de que essas coisas são profundamente erradas e criminosas e precisam ser combatidas, inclusive as redes sociais têm responsabilidade sobre a retirada desses conteúdos. Agora, ele disse que, infelizmente, muitas decisões acabaram se transformando absolutamente políticas, porque foram criados sistemas complexos que acabam cometendo erros que afetam milhões de pessoas com essa moderação de conteúdo feito por, adivinha, outras pessoas, que também têm ideias, que também têm parcialidade na sua forma de ver o mundo. E por isso mesmo ele disse que estas últimas eleições demonstraram, né, as eleições nos Estados Unidos, que é preciso voltar agora a defender mais a liberdade de expressão. Eu nunca deixei de defender e fico contente que todos aqueles que se mantiveram firmes durante todo esse período agora estejam junto comigo também celebrando essa mudança
de posição e inclusive de mentalidade, que não tenho dúvida que houve uma mudança de mentalidade no Mark Zuckerberg para que ele chegasse a essa conclusão. E quais são deixa eu ver aqui, 6 pontos que ele cita na sua decisão. A primeira, ele vai acabar com fact-checking, né, que é aquela coisa de ficar verificando se os fatos fazem sentido, se são verdadeiros, né? E essas agências de verificação, já fui vítima delas, são na verdade pura patifaria, porque eles não verificam fatos, eles criam narrativas. É isso, é pura patifaria. E lamentavelmente, mais uma vez, grupos grandes de comunicação no Brasil e no mundo dão guarida a isso. Estadão, Folha, UOL, que é do mesmo grupo, Globo, enfim, dão guarida a esses que devem perder seus empregos logo logo aí, esses checadores de fatos que se dizem independentes, mas são completamente escravos de ideologias de esquerda, né? Então ele diz que agora não vai ter mais fact-checking nas plataformas, mas ele vai adotar aquilo que tem sido adotado no Twitter e que tem feito muito sucesso, as notas de comunidade, ou seja, o próprio cidadão que usa a rede vai lá, vai poder fazer uma nota, escrever se está certo ou errado aquela informação, se é verdadeira ou falsa, e adivinhe no X quem mais toma checagem. Claro, a esquerda. A esquerda que diz que faz o combate às fake news é quem mais mente, é quem mais cria fake news. Isso é óbvio, até porque é o que a gente percebe, né? Aqueles que mais corruptos foram lá atrás, nos seus governos, né, ficavam denunciando, né, e dizendo que ao voltar ao governo, inclusive o Lula dizia não ia ter mais segredo, né, ia acabar com corrupção e etc. Tá aí, de novo, com uma série de denúncias seríssimas e atos de corrupção sendo realizados e a gente, lamentavelmente, avisou e precisa dizer que avisou que assim aconteceria. Bom, segundo ponto, vai simplificar a política de conteúdo. Para quem está entrando agora, estou falando sobre a decisão do Mark Zuckerberg de acabar com a censura no Facebook. Simplificar a política de conteúdo. Então, temas como imigração, gênero e tal, não vão ter mais as limitações de postagens que tinham antes, porque aquelas pessoas que diziam que eram a favor da inclusão acabaram excluindo outras pessoas com as quais elas não concordavam, inclusive de seus convívios, cancelando online, e o Mark Zuckerberg percebeu que, na verdade, essa política ela apenas afasta as pessoas e não inclui ninguém. Então, ele vai simplificar essa política de conteúdo. Terceiro, vai reduzir filtros e vai botar mais foco nas denúncias feitas individualmente. Ou seja, se a pessoa tem algo a denunciar e algo sério, drogas de novo, né, terrorismo, abuso infantil, ou outras coisas que ela acha, isso aqui é um tal nível de mentira e de ofensa que precisa ser retirado online, vai mandar individualmente e vão checar. Ele disse que isso vai acabar fazendo com que menos coisas sejam retiradas do ar, mas também que menos pessoas sejam injustamente atingidas pela censura que hoje atinge muita gente no Facebook e no Instagram. Vai voltar a deixar a política mais, esse é o ponto 4, né, mais em voga nas suas redes, né, porque antes as pessoas, diz ele no seu vídeo, né, demonstravam certo cansaço com posts políticos, e agora as pessoas querem política de novo, então vai acabar essas travas que tem. Eu senti já muito, principalmente no Facebook, o quanto o meu conteúdo não ia adiante nos últimos tempos, em virtude dessas travas. No quinto ponto, ele disse que vai tirar da Califórnia, que é um dos estados mais esquerdistas dos Estados Unidos, vai tirar toda a área de moderação de conteúdo para botar para o Texas, porque ele disse que não quer deixar num estado que é conhecido por ter bias, né, que por ser parcial na sua posição política, e passar para o Texas essa moderação. E finalmente ele disse que vai trabalhar com o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que vai tomar posse agora no dia 20, pela liberdade de expressão no mundo. E aí ele falou também sobre o STF no Brasil, sem citar explicitamente, mas ficou muito claro. Ele disse que na América Latina havia cortes secretas que retiram conteúdo silenciosamente, né? Então, acho muito importante isso. Ele disse que há uma oportunidade enorme agora, né, de defender a liberdade de expressão no mundo, e ele está animado em fazer isso, né? E que as coisas ilegais que são postadas, ele enfatizou isso no final, vão continuar sendo combatidas
como sempre ele combateu desde o início da história do Facebook e do Instagram, mas a parte política vai voltar a ser livre. Que bom!